rica oportunidade que Deus Ele tem me confiado nessa noite, amém? É um prazer muito grande para mim estar aqui nesta noite como o pregoeiro da palavra, amém? Vamos abrir a Bíblia, por favor, glória a Deus. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 8. Aleluia, glória a Deus. João, capítulo 8, e o versículo de número 31. Nós vamos fazer a leitura do versículo 31 até o versículo de número 36. João, capítulo 8, versículo 31. Aleluia. Deus abençoe a vida do pastor Natanael, sua família. Deus abençoe. Obrigado pela recepção, pela confiança. Obrigado, tá? Deus abençoe. Eu vim aqui, ou eu venho aqui nessa noite em nome da vontade de Deus, mas também vim no lugar de um amigo meu, o presbítero Elias, né? Que estaria aqui, mas por motivo de força maior, ele não pôde estar. Então ele foi e me comunicou para que eu estivesse aqui, e ele comunicou com o pastor Natanael, e aprove a Deus, o pastor Natanael nos recebeu muito bem. Obrigado, tá, pastor? A vida do nosso irmão cooperador Alessandro, que Deus abençoe, tá? Obrigado você e sua família por ter nos buscado lá em casa. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, também Camila, da minha filha Laura, né? Que está ali sentada. Deus abençoe, tá? Eu amo vocês. João capítulo 8, versículo 31, quem achou, diga: eu achei. Eu achei. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou ler mais uma vez o versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, por favor, repete comigo nesta noite. Coloque a mão no seu coração agora e repita comigo nesta noite: o filho que liberta. Mais uma vez: o filho que liberta. Tome o seu assento, por favor. Amados, o texto que nós lemos fala sobre o filho que liberta. O texto que nós lemos em João 8 é uma conversa de Jesus, a qual Jesus começa a ensinar sobre a sua missão. Amados, a missão de Cristo foi salvar o mundo. Em João, no capítulo 3, no versículo 16 e no versículo 17, nós vemos a expressão que o apóstolo João ele usa quando ele vai falar sobre a missão do Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus não veio para condenar o mundo, pelo contrário, Jesus veio para salvar o mundo. A missão de Jesus é salvar a humanidade. A palavra salvar, ela significa literalmente resgate. Aleluia. Resgatar o ser humano da sua condição pecaminosa. Perceba comigo que nós, como seres humanos, temos uma condição pecaminosa. Nós estamos debaixo de uma tendência
estamos debaixo de um domínio pecaminoso. O ser humano em si, ele é pecador por natureza. Nós falhamos, nós erramos, nós cometemos pecado. E por nós cometermos pecado, queridos, nós somos ou nos tornamos escravos, servos do nosso pecado. Eu preciso que você entenda isso. O nosso pecado não só significa literalmente errar o alvo, mas o pecado também tem a condição de nos tornar servos dele. Se você observar comigo os versículos 35 e 36, você vai ver que aqui é utilizado uma expressão, e a expressão utilizada aqui é servo. É claro que no Novo Testamento a palavra servo no grego é doulos, que dá a condição de nós entendermos que servo é todo aquele que trabalha em prol de um serviço, ou todo aquele que está debaixo de alguma sujeição. No Novo Testamento a palavra servo, que aparece 127 vezes, ela aparece na representação de alguém que é submisso a um ao outro alguém que está acima dele. Ou seja, o servo é todo aquele que trabalha em prol de alguém, ou que está recebendo ordens de alguém. O servo é uma pessoa limitada. O servo é uma pessoa que não tem privilégios aguçados. Perceba comigo que na Bíblia o doulos ou servo, ele é uma pessoa limitada. Ele pode caminhar só até onde o seu senhor pedir. O servo, ele pode andar até onde o seu senhor ou o seu superintendente mandar. O servo tem suas limitações dentro de uma casa. No Antigo Testamento, a palavra servo é o mesmo que ebed, no hebraico, que quer dizer escravo. Então o servo, no Antigo Testamento, tanto quanto no Novo, e eu preciso que você entenda isso, significa uma pessoa que é escrava, que trabalha em prol a uma outra pessoa. Então nós logo entendemos que a expressão em João 8, 35 e 36 aqui é servo, porque o servo aqui não é utilizado como servo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele começa as suas cartas dizendo: eu, apóstolo Paulo, servo do Senhor, a palavra servo aqui quer dizer escravo, uma pessoa que tem as suas limitações, uma pessoa que não pode ir a um lugar sem que o seu mestre permita que ele vá, sem que o seu Senhor permita que ele vá. Jesus está em uma conversa aqui, e a expressão que ele usa é servo. Eu preciso que você grave isso na sua cabeça, servo. Quando eu digo servo, eu me lembro da história de Abraão e Sara. Abraão e Sara, pessoas ricas na sua terra, que agora ouviram o chamado de Deus, e no meio da sua história, Abraão tem o desejo de ser pai, e a Bíblia diz que a sua mulher Sara não poderia gerar filhos, ela era estéril, e Sara, não conhecendo os privilégios de ser estéril, ela acaba agora em um ato desesperador, falando para Abraão tomar a sua serva Agar, para ser a sua esposa. A palavra serva aqui atribuído para Agar é escrava. Agar era literalmente escrava de Sara. A Bíblia diz que Agar, sendo a escrava, toma a posição de esposa, e tomando a posição de esposa, pastor Natanael, a Bíblia diz que ela engravida, e engravidando, Sara, sendo a senhora ou a chefe de Agar, manda Agar embora, porque Agar não passava de uma serva, de uma escrava. Então falar de escravos na Bíblia é alguém que está sobre um mandamento, alguém que está sobre uma sujeição, é alguém que tem ao outro alguém que manda nele.
Quando a gente vê João 8, a gente percebe que Jesus acaba de perdoar o pecado de uma mulher adúltera. Jesus está dentro do templo em Jerusalém, e a história nos diz que em Jerusalém ele estava sentado do lado de um gasofilácio, ou de uma arca do tesouro. Essa arca do tesouro ficava no pátio das mulheres no templo. Jesus está ensinando alguns doutores da lei que estão lá, queridos, e a Bíblia diz que do nada alguns fariseus e doutores da lei trazem uma mulher que, segundo a lei judaica, tinha tudo para morrer apedrejada. Por quê? Primeiro, porque ela era chamada de adúltera. Segundo, porque ela foi apanhada no ato de adultério. Se você ler o texto de João capítulo 8, você vai perceber que os fariseus levam esta mulher, e a Bíblia diz que Jesus olha para a mulher e diz: perdoados te são os seus pecados, vais e não peques mais. Essa atitude de Jesus causa uma dúvida naqueles que estavam vendo Jesus ensinar. A Bíblia diz que existiam muitos judeus, e quando esses judeus estavam perto de Jesus, João capítulo 8 vai nos mostrar isso, que Jesus começa a ensinar acerca da sua missão, e ele começa a dizer: eu falo não aquilo que eu quero falar, mas eu falo aquilo que o meu Pai pediu que eu falasse. E o que foi que o meu Pai pediu que eu falasse? Meu Pai, Deus, Jesus dizendo, pediu que eu dissesse a vocês que vocês estão na condição de servos, na condição de escravos. Os judeus olhavam e diziam assim: mas como é que você prega dizendo que estava com o Pai, e o Pai te disse isso? Quem é teu Pai? E Jesus diz assim: o meu Pai é aquele que me enviou a dizer a vocês que vocês precisam conhecer aquele quem fala a vocês. E a Bíblia diz que no momento os judeus olham para Jesus e diz: você realiza obras, você faz milagres, mas nós não te conhecemos. E Jesus diz: vocês não me conhecem, porque vocês não conhecem meu Pai. E se vocês não me conhecem, não tem como conhecer o meu Pai, porque tudo que eu falo é referente ao meu Pai que está no céu. A Bíblia nos diz, queridos irmãos que estão me ouvindo aqui, que alguns judeus começaram a acreditar nas palavras de Jesus, a ponto que Jesus olhou para esses judeus que estavam acreditando nele e disse: se vocês permanecerem na minha palavra, seguirem a minha palavra, ouvirem tudo que eu disser e colocarem no vosso coração, aí sim vocês serão os meus discípulos, andarão comigo, farão as minhas obras, entenderão o propósito que eu prego a vocês. Os judeus olham e dizem assim: nós vamos acreditar em você. Mas Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade. Aleluia. E a verdade vos libertará. Glória a Deus. Os judeus olham para Jesus, e a Bíblia diz que eles olham e dizem assim: mas nós somos descendência de Abraão, e como a descendência de Abraão é abençoada, nós não servimos a ninguém, nós não precisamos de libertação. A palavra que Jesus usa é: vos libertará. E os judeus dizem: mas nós não servimos a ninguém, porque a palavra servir quer dizer, nós não somos escravos de ninguém, nós somos descendência de Abraão. Os judeus estavam dizendo assim: a nossa descendência, Abraão, nosso pai, foi importante, nós somos importantes também. Os judeus estavam dizendo para Jesus: nós não precisamos ser libertos, porque ninguém nos prende. Aí Jesus disse: eu sei que vocês são da descendência de Abraão, mas vocês são pecadores, e vocês são servos do próprio pecado. A palavra servo é escravo.
Se você perceber no verso 34, ele diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. O pecado tem o poder de nos escravizar. O pecado tem a condição de escravizar a vida do cristão. Todos nós cometemos pecado, e o nosso pecado, ele nos escraviza. Nós somos escravos do nosso próprio pecado. Se você observar, a Bíblia vai nos dar uma informação, e a informação está no livro de Tiago, quando ele diz que a partir do momento que nós somos engodados, que nós somos cobiçosos, a partir do momento que nós desejamos algo, começa-se o plano da tentação. Porque se nós desejamos algo, e a palavra desejar aqui dá indicação de algo desenfreado, se a gente sente vontade de algo, sem controle da nossa vida, de nós mesmos, nós somos tentados em cima daquilo, e se a tentação vir na direção do nosso desejo, nós cometemos o pecado. Porque se eu quero, e eu encontro aquilo que eu quero, é difícil eu rejeitá-lo. Então, se eu tenho desejo, e esse desejo é desenfreado, então logo eu sou tentado. Eu encontro aquilo que eu quero, e se eu não tiver o domínio próprio, nem o controle de Cristo na minha vida, eu caio no pecado, e uma vez que eu peco, eu sou escravo dele. Jesus está ensinando isso no verso 34. Jesus está dizendo: se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos. Ele diz: eu sou a verdade que meu Pai disse. Se vocês conhecerem a verdade, mas olha só o que Jesus diz: e conhecereis a verdade depois que vocês forem os meus discípulos. Se vocês adorarem a Cristo, seguirem a Cristo, andarem nos passos de Cristo, não se desviar da sua fé, permanecer crente como vocês estão, a verdade estará à sua frente todos os dias, e esta verdade, ela vai te libertar de tudo aquilo que você está escravizado. No que nós estamos escravizados? O que é que está te impedindo de sentir Deus nessa noite? Talvez seja algo que está escravizando você, a ponto de você ser limitado para adorar. O que é, queridos, que tem colocado algemas nas nossas mãos, nos nossos lábios, para deixarmos de adorar a Jesus? O que é que tem nos escravizado nesta noite? Eu vim te dar uma palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e ela vai arrancar as algemas que está te escravizando. Nós somos escravos do nosso próprio pecado. No livro de Romanos vai dizer que a nossa injúria, que os nossos malfeitos, que as nossas concupiscências, que o nosso coração endurecido, que a nossa forma pecaminosa de andar, coloca algemas nas nossas mãos, que a forma como nós nos comportamos e não temos a coragem de rejeitar o nosso pecado. Romanos diz que ele coloca o pecado coloca as algemas nas nossas mãos. Nós nos tornamos escravos do nosso pecado. Mas aí Jesus diz: sabe por que vocês precisam de libertações? Jesus dizendo para os judeus: por quê? Porque vocês estão escravizados pelo pecado. Aí Jesus usa uma parábola, um exemplo. E qual é o exemplo que ele usa e aonde eu quero chegar nessa noite? Versos 35 e 36. Jesus diz: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Jesus está dizendo sobre uma tradição da época. Uma pessoa que era dona
de casa, ou um senhor ou um homem que tinha uma casa ou a sua propriedade, ele tinha ou ele era chefe de escravos. Naquele tempo os escravos eram também tidos como servos, chamados de servos. Era aquele que o chefe mandava e ele obedecia. Se na casa tinha um escravo, o escravo não tinha prioridade de ficar na casa. Em Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 20, se não me falha a memória, vai nos contar a história e fazer uma comparação de Sara e de Agar. E ele diz que nós não somos filhos de Agar, mas nós somos filhos representados em Sara, porque Agar foi uma escrava que foi jogada fora. Quem me ouve, diga amém. Amém. O escravo não tinha o privilégio de ficar em casa, mas Jesus diz: o filho tinha. Aleluia. Eu vou falar de novo para você gravar, tá bom? Jesus está dizendo: o escravo não tinha o privilégio de ficar em casa. Ele prestava serviços na casa, mas ele não tinha o privilégio de ficar na casa, porque ele era escravo. E Jesus diz: mas o filho poderia ficar na casa. Aí, para reforçar, ele diz: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está dizendo: nós somos escravos do pecado, mas se o filho decidir chegar para o escravo e dizer assim: ó, você está livre, rapaz, o escravo pode sair de cabeça erguida. Ah não, você não pegou, vou tentar explicar. Jesus está dizendo: o vosso pecado te escravizou, o seu pecado te desanimou, o teu pecado te fez perder a vontade de cultuar, o nosso pecado nos fez perder a vontade de crescer. Mas como o filho é o dono da casa, se o filho que é Jesus Cristo decidir chegar para você e dizer: eu te perdoo, rapaz, você não vai chegar aqui e fazer um culto de qualquer maneira. Oh, glória a Deus. Eu vim liberar uma palavra profética. Quem recebe já começa a levantar as mãos, porque eu profetizo que o filho que mandar na casa vai entrar na tua vida e vai te dar portas abertas essa noite, para chegar de cabeça erguida onde for. Olha só o grau, olha só o grau de poderio que o filho tem. Jesus está dizendo: se o filho vos libertar. Naquele tempo, pastor Natanael, o filho, ele mandava na casa. Se o filho tivesse um escravo e ele decidisse falar para o escravo: pode ir para casa hoje descansar, o escravo poderia ir. Sabe o que Jesus está tentando dizer aqui, queridos, para nós? Ele é o filho que liberta. O que tem colocado algemas na sua vida espiritual hoje? Nós estamos vivendo numa geração presa. Nós estamos vivendo numa geração caótica. Quantos anos você tem, Michael? Eu tenho 20, sou novo. Mas eu peguei um tempo, queridos, aonde as igrejas enchiam para orar. Eu peguei um tempo em que os cultos eram iniciados com os hinos da harpa, e os hinos da harpa impulsionavam o coração da igreja. Eu peguei um tempo que para orar, para ganhar uma bicicleta, eu tive que orar. Para ganhar um videogame, eu tinha que orar. Para crescer como pregador, eu tinha que subir para monte, eu tinha que jejuar, eu tinha que sacrificar. Hoje nós vivemos em uma geração, infelizmente, que está aprisionada. É melhor ficar em casa do que vir para o culto. É melhor ficar na frente de uma telenovela do que ouvir a voz de Deus. É melhor se preocupar com a minha vida e as minhas coisas do que se preocupar com
Oh, meu Deus do céu. Aleluia. O que está acontecendo com a gente? São algemas. São algemas. É mais fácil acreditar que a força do inimigo é maior do que acreditar que Deus pode realizar. É mais fácil andar algemado pelo pecado do que liberto pela graça. Nós vivemos em uma geração onde nós estamos acomodados com as cadeias do pecado. Nós vivemos uma geração onde nós não estamos mais importando se nós estamos presos pelo pecado. Queridos, essa palavra é rema, a palavra, ela é uma palavra pura e genuína para você. Deus me trouxe aqui para profetizar na sua vida, que a partir de hoje o Filho, que é Jesus Cristo, está entrando com a chave, arrancando essas algemas. Ele está te dando o ânimo que você precisa, a força que você precisa. A graça vai te renovar, vai te libertar, vai te transformar, vai te colocar de pé nessa noite. Aleluia. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga: o Filho que liberta já está aqui. Diga para ele assim: está libertando os seus projetos, está libertando os seus sonhos, está libertando sua esperança, está libertando sua alegria, porque Deus está me dizendo que às vezes é difícil dar um sorriso, a provação é maior, mas o Filho que liberta já chegou nesse lugar e está dizendo: pode ir em paz. Nós temos um Filho que liberta, e é Jesus de Nazaré. Você já parou para observar que quando nós pecamos, cria-se um bloqueio entre a nossa comunhão com Deus? Nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida. Nós temos que ver o que é que precisa ser melhorado. Quais são as mínimas coisas que estão nos algemando, nos aprisionando? John Stott disse que o pecado é como as grades de uma cadeia, que a gente até sorri. O pecado nos aprisiona, a gente até se alegra, mas chega uma hora que a gente não consegue mais levantar a cabeça. Tudo que o pecado quer fazer conosco, igreja, é tirar essa sua alegria. Qual é o nosso propósito de vir para um culto como esse? Por que é que eu venho em um culto como esse? Preste atenção, por favor. Hoje em dia é mais fácil vir para o culto para mostrar uma presença do que buscar a presença. A igreja hoje espera que o pregador faça uma movimentação para movimentar a nave da igreja. Queridos, a palavra não produz movimentos, a palavra produz libertação. Deus não me trouxe aqui de forma alguma para me te arrancar desta cadeira, pular, fazer aviãozinho, não. Jesus me trouxe aqui para dizer que o Filho já está aqui. E o Filho de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele tem algumas características. A primeira característica dele: ele comanda a casa. Se ele é o Filho que comanda a casa, comanda o ambiente. Ele é aquele que está por cima. Aleluia, glória a Deus. O Filho, ele comanda a casa. A Bíblia diz que nós somos casa para a habitação ou a morada de Deus em Espírito. Glória a Deus. O que é que está nos comandando hoje? É o Filho ou o nosso pecado? O que é que está nos comandando hoje? É Jesus? É o seu Espírito? Ou é as nossas falhas?
Existe uma forma de ser liberto de tudo aquilo que está te prendendo, é buscando o que manda na casa. Existe uma diferença, queridos, em ser escravo do pecado e escravo de Cristo. Ser escravo do pecado é o mesmo que ser oprimido na vida. Ser escravo do pecado é o mesmo que padecer, sofrer. E ser escravo de Cristo? Quando a Bíblia diz essa expressão escravo de Cristo, é alguém na condição de escravo, sim, mas que tem prazer de trabalhar pelo seu Senhor. Quando nós somos escravos, amados, eu já estou encerrando, do pecado, significa que eu estou sob o domínio, sem condições de falar nada. Você já viu uma pessoa que ela, ou melhor dizendo, o animal, vou utilizar aqui o exemplo de um cachorro que está com uma coleira, mesmo ele não querendo, nós puxamos. Quando nós estamos andando com ele na coleira e ele quer ir para um lugar e nós não queremos ir, nós puxamos ele de volta. O pecado é assim. Nós queremos algo e o pecado nos puxa, nos escraviza, nós não temos condições de falar nada. Mas se ser escravo de Cristo, Maico, Jesus nunca vai colocar uma coleira no seu pescoço. Ser escravo de Cristo é você chegar no culto e dizer assim: eu sofro, eu tenho as minhas aflições, mas eu não vejo a hora de obedecer às ordens do meu Senhor. Eu não vejo a hora de servi-lo, de estar presente com Ele. A segunda característica do filho é que o filho é o único que pode te libertar. Olha só o que o texto disse: pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar é a promessa para quem está preso, e livre é a condição de quem já saiu da prisão. Se Jesus te libertar, você vai poder sair com a cabeça erguida, dizendo assim: não tem acusador, não tem ninguém que venha falar que eu estou errado, porque o filho já passou em casa, já abriu as cadeias. Você está entendendo isso, igreja? Não se preocupa não, eu sou desse jeito mesmo, tá? O filho, ele tem o poder de abrir as portas. Talvez tenha algumas portas que estão fechadas na nossa vida, mas o filho, ele tem uma autoridade tão grande que ele pode abrir as portas para você. Isso está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7 e 8. Quando Jesus olha para a igreja de Filadélfia e diz para João escrever a carta para a igreja de Filadélfia, e ele começa a carta dizendo: isto diz o que é fiel e verdadeiro. Aí ele diz: o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Aleluia. Que fecha e ninguém abre. Aleluia. Sabe por que aquele é o único que pode abrir as portas? Porque ele tem a chave. Jesus te conhece tão bem que para cada pecado tem uma algema. E você sabia que quando eu peco, a minha algema é diferente da sua?